E aí, moçada, tudo bem? Tudo certinho? Esse exercício número 5 da aula 2 da Química D é um exercício muito importante, porque ele permite que a gente faça aí uma série de comentários. Ele é um exercício bem completo. Vou acompanhar a leitura. Ele diz assim, olha: as solubilidades dos sais KNO3 e NaCl, expressas em gramas do sal por 100 gramas de água em função da temperatura, estão representados a seguir. Ele está dizendo que são curvas de solubilidade, então é a quantidade máxima. Então ele está me dizendo quantos gramas eu consigo dissolver dessas duas substâncias para cada 100 gramas de água nas mais variadas temperaturas. Aí ele está pedindo para a gente assinalar a alternativa correta. E na alternativa A ele diz assim: a dissolução dos dois sais em água são processos exotérmicos. Eu escrevi na lousa na aula uma coisa muito importante, né? Favorecido pelo aquecimento, o processo é endotérmico. Favorecido pelo resfriamento, o processo é exotérmico. Aqui das duas substâncias, claramente o KNO3 não dá para a gente identificar mais fácil, né? A sua solubilidade é representada por essa curva ascendente, indicando que o aumento da temperatura está aumentando a solubilidade. Se o aumento da temperatura está favorecendo que o sal dissolva mais, favorecido pelo aquecimento, endotérmico e não exotérmico, como ele diz, então está errado. Aí diz assim: quando se adicionam, grife se adiciona, 50 gramas do KNO3 em 100 gramas de água a 25 graus Celsius, todo sólido se dissolve. Bom, ele está dizendo para você que a temperatura é de 25 graus. Então vem aqui no eixo da temperatura, 25 graus. A substância é o KNO3, então a 25 graus, subindo aqui no eixo. Se eu quero saber a quantidade que eu consigo dissolver, vem aqui. Então a quantidade que eu consigo dissolver aqui não dá para saber exatamente, mas está um pouco abaixo de 40. Então na temperatura de 25 graus Celsius, eu consigo dissolver pouco menos de 40 gramas do KNO3 em 100 gramas de água. Ele não está dizendo que adicionou 50. Se eu consigo dissolver 40 adicionando 50, vai dissolver esses pouco menos de 40 e tudo que colocou a mais vai para o fundo do sistema, né? Simplesmente adicionando uma quantidade superior à máxima, solução saturada com corpo de fundo. Então quer dizer, apenas uma parte do sólido dissolve. Na alternativa C diz assim: a solubilidade do KNO3 é maior que do NaCl para toda a faixa de temperatura abrangida no gráfico. Olha, as curvas de solubilidade dessas duas substâncias se interceptam. E nesse ponto de interseção é onde eu consigo dissolver a mesma massa dos dois sais em 100 gramas de água. E isso acontece na temperatura de 25 graus. Então, na temperatura de 25 graus Celsius, a solubilidade do KNO3 e do NaCl são iguais. Agora, numa temperatura abaixo de 25, numa temperatura abaixo de 25 graus Celsius, a substância que tem a maior solubilidade é o NaCl. Agora, numa temperatura acima de 25 graus, o mais solúvel é o KNO3. Então, quer dizer, como as curvas de solubilidade se interceptam, numa certa temperatura a solubilidade é a mesma, numa temperatura abaixo, uma substância é mais solúvel, numa temperatura acima, é a outra substância que é a mais solúvel. Então está errada essa alternativa C. Agora olha só o que ele diz na D. Quando se dissolvem, grifa aí o dissolve, 90 gramas do KNO3 em 100 gramas de água em ebulição. Então ele está dizendo que está dissolvido, quer dizer, completamente desaparecido, 90 gramas do KNO3 em 100 gramas de água na água em ebulição, quer dizer, numa temperatura próxima a 100 graus. Isso ele afirmou. Aí ele vem dizendo assim, olha, em seguida, se resfria a solução a 20 graus Celsius, recupera-se cerca de 30 gramas do sal sólido. Olha só, ele está dizendo que depois que dissolveu 90 gramas do KNO3 em 100 gramas de água na água em ebulição, ele resfriou a 20. Quando você resfria, eu mudei a temperatura, mas as quantidades de substâncias aí dentro são as mesmas. Quer dizer, eu continuo com 100 gramas de água e eu continuo aqui dentro com 90 gramas do KNO3. Mas se mudou a temperatura, mudou a quantidade possível de ser dissolvida. Agora a temperatura de 20 graus Celsius, e na temperatura de 20 graus Celsius, até chegar à curva de solubilidade do KNO3, a quantidade que eu consigo dissolver está aqui, 30. Então, na temperatura de 20 graus Celsius, eu consigo dissolver 30 gramas do KNO3 em 100 gramas de água. Aqui eu não tenho exatamente 100 gramas de água, então eu consigo manter dissolvido 30 gramas do KNO3. Mas aqui dentro desse sistema tem 90.
Se dos 90 que eu tenho do KNO3, se 30 dissolve, não dissolve a diferença, né? Então o que não dissolve cristaliza, vem aqui para o fundo. Então dos 90 gramas que tem aí dentro, se apenas 30 dissolve, não dissolve 60. Quer dizer, com esse procedimento, eu vou recuperar 60 gramas do sal na fase sólida e não 30, como ele disse. Beleza? Fala, bom, mas aqui não tem possibilidade de preparar uma solução supersaturada fazendo esse resfriamento? Para preparar a solução supersaturada dá muito trabalho. Eu tenho que resfriar muito vagarosamente, sem nenhum tipo de agitação. Então, para eu ter a certeza de que eu vou preparar uma solução supersaturada, tem que vir descrito no enunciado todo esse trabalho, né? Aqui ele simplesmente disse que diminuiu a temperatura. Se diminuiu a temperatura sem nenhum cuidado, eu não consigo preparar a solução supersaturada. Quer dizer, tudo que não dissolve vai lá para o fundo do sistema. Solução saturada com corpo de fundo. Bom, então a alternativa correta só pode ser a alternativa E, mas é uma alternativa também muito importante que ela permite aí uma série de comentários que interessam. A partir de uma amostra de 95 gramas do KNO3 e 5 gramas do NaCl, pode-se obter o KNO3 puro por cristalização fracionada. Vamos ver o que significa isso? Ele está dizendo que essas duas substâncias são sais, quer dizer, são sólidos nas condições ambientes. Aí está dizendo que tem uma mistura de 95 gramas do KNO3 e 5 gramas do NaCl. Eu tenho aqui uma mistura dos dois sais na fase sólida. Uma maneira de eu conseguir obter um desses sais puro, quer dizer, separar do outro cristal, é dissolvendo. Aí eu vou vir aqui, olha, e vou dissolver todos os componentes dessa mistura. Vou pegar aqui 100 gramas de água numa determinada temperatura, de tal forma que os 95 gramas do KNO3 e os 5 gramas do NaCl estejam completamente dissolvidos. Quer dizer, eles estavam lá na fase sólida, agora eles estão em solução aquosa, agora eles estão dissolvidos em água. Aí eu vou vir aqui e vou diminuir a temperatura. A hora que você diminui a temperatura, para essas duas substâncias a solubilidade diminui. E como exemplo eu vou colocar aqui, ó, eu vou diminuir a temperatura para 0 graus Celsius. Só que na temperatura de 0 graus Celsius, para o KNO3, ó, na temperatura de 0 graus Celsius, eu consigo dissolver 15 gramas do KNO3 em 100 gramas de água. Aqui eu tenho exatamente os 100 gramas de água. Então a 0 graus Celsius eu vou conseguir manter dissolvido 15 gramas do KNO3. Mas aqui dentro não tem 95? Se dos 95 que tem aqui dentro, se 15 dissolve, não dissolve a diferença. 95 menos 15 dá 80. Então quer dizer que vai passar a fase sólida, quer dizer, vai cristalizar 80 gramas do KNO3. Fala, tá bom, mas e o NaCl? Veja aqui, olha, na temperatura de 0 graus Celsius, qual é a quantidade que eu consigo dissolver do NaCl? Não dá para dizer exatamente quanto é, mas certamente um pouco abaixo de 40. Um pouco abaixo de 40, vamos imaginar aqui uns 38. Eu consigo dissolver aproximadamente 38 gramas do NaCl para cada 100 gramas de água. Aqui eu não tenho só 5 gramas. Se eu tenho só 5, aonde eu consigo dissolver 38, significa que vai permanecer completamente dissolvido. Então, os 5 gramas do NaCl com esse resfriamento permanecem dissolvidos, quer dizer, cristaliza só o KNO3. Então, eu consegui fazer aqui a separação do KNO3 do cristal NaCl usando esse processo de cristalização. Quando a gente faz aqui o resfriamento, dos dois sais que tem aqui, ó, só um cristalizou, só uma parte, só uma fração cristalizou, por isso que é chamado de cristalização fracionada, né? Quer dizer, confirmando, a alternativa E é a alternativa correta. Exercício, como eu disse lá no início, completo, um exercício importante, que se ficou qualquer dúvida, por favor, veja a resolução novamente. Beleza? Falou, moçada. Até a próxima. Tchau.